Eu já, numa atitude aqui anterior, já expressei toda a minha indignação, como também foi expressada onde toda a nossa indignação, a partir da nossa bancada feminina, em relação ao que está acontecendo no nosso país. Eu, sinceramente, eu fico muito reticente como é que um plenário como este, de senadores, homens públicos experientes, lutadores pela democracia, que foram governadores, ministros, prefeitos das maiores cidades do país, com responsabilidade perante o país e liderança perante o país, como é que se comportam aqui? Parece que está tudo normal no nosso país, está tudo funcionando num processo do que está acontecendo no nosso país. Um juiz de primeira instância, sem nenhuma prova, condena o presidente Lula, uma das maiores lideranças populares da América Latina, que colocou o Brasil no outro patamar na relação dos países e de soberania, que construiu um processo de um Estado social, criando oportunidade para todos, dignidade, cidadania, para a maioria do nosso povo. Construiu um processo de desenvolvimento, de crescimento econômico, com distribuição de riqueza e com inclusão social. Como é que o Ministério Público se arvora a liberdade que nós próprios demos, ou condições que nós demos para poder fazer a sua investigação e cumprir um papel, e que denuncia uns e libera outros. O Lula condenado por um lado e o Aécio liberado pelo outro, e o Temer protegido por outro. E agora o nosso Senado estabelece uma tal de reforma trabalhista que retrocede o país nesta relação capital e trabalho algumas décadas, abrindo mão do seu papel, que na sua maioria destes senadores, a partir dos partidos que ora dirigem o Senado Federal e a Câmara Federal, abrem mão de fazer as mudanças que poderiam resolver algumas exorbitâncias, alguns atrasos, alguns retrocessos, abrem mão em função de uma negociação que seria resolvido pelo um ato de governo, através de uma medida provisória, ou vetos, etc. E, logo em seguida, pelos interesses que está colocado no meio daqueles que também colocaram em retrocesso a democracia, através do golpe parlamentar, e logo em seguida, um fórum como este, da chamada Câmara Alta do nosso país, que tem um poder político muito importante, até porque congrega aqui não só a representação da Federação Brasileira, mas congrega aqui líderes importantes do nosso país e dos nossos partidos. E logo em seguida, a Câmara, através do seu presidente,
que talvez seja o futuro presidente da República, porque de golpe em golpe a elite vai estabelecendo o poder que ela quer no nosso país, e agora ele nega aquilo que os governistas venderam para nós, de que para poder aprovar aqui a reforma trabalhista, a retirada de direito, a desorganização da relação capital e trabalho, estabelece nesse processo. Parece que está tudo normal. Parece que nós estamos vivendo num momento normal no nosso país. Então, por isso, nós queremos restabelecer o seguinte. E aqui eu queria, com toda a veemência, não é normal aquilo que as companheiras senadoras fizeram aqui para reagir a essa anormalidades. E agora, um grupo de senadores pedem a condenação na Comissão de Ética. E o presidente da Comissão de Ética, com todo respeito ao senador João Alberto, que eu considero até então que seria um democrata, no processo do Aécio, que tem denúncias graves no enquadramento da sua atividade parlamentar, ele processa o arquivamento. Foi obrigado, alguns senadores pediram recurso para poder resolver isso no plenário. 5 minutos depois da entrada contra as companheiras senadoras, eles enquadram para poder responder na Comissão de Ética. Isso não é normal, isso não é democrático. Por isso, com toda a solidariedade às companheiras senadoras que fizeram a resistência aqui, eles também vão ter que enquadrar toda a nossa bancada do PT, de senadores, para poder nos enquadrar na Comissão de Ética, em solidariedade às companheiras. Eu quero colocar um desafio. Se este plenário, se a Comissão de Ética vai cassar ou condenar 9 mandatos de deputados e de senadores e senadoras, a condenação hoje do juiz Moro, ele já vem num processo anterior, inclusive que eu fui envolvido lá no Supremo Tribunal, onde o voto da ministra Rosa Weber, que quem foi o autor desse voto foi o senhor Moro, que dizia o seguinte, para condenar o José Dirceu como possível chefe de quadrilha, de que não havia nenhumas provas nos autos que condenasse o cidadão José Dirceu, mas as planilhas, as concepções jurídicas autorizavam a condená-lo. Isso não é normal no nosso país, numa democracia que nós conquistamos. Nós não aceitamos o processo de que está sendo estabelecido. Não há normalidade no país. Como é que há normalidade no país? Um presidente ilegítimo que usurpou o mandato, usurpou a democracia e tenta implementar reformas estruturais sem nenhuma competência, sem nenhuma força política.
inclusive usando falsidade, inclusive perante o mundo, dizendo que aqui está tudo bem na nossa economia. Que anormalidade é? Como está tudo bem na nossa economia? Por isso eu queria chamar a responsabilidade de todos nós aqui, de todos os partidos, de todos os líderes, de todos os senadores. Senador Paulo Rocha. Até quando vão esticar isso? E querem que a gente fique democraticamente aceitando o processo. Que agora estão condenando as companheiras senadoras porque sentaram na mesa e resistiram a isso. E condenando, nunca se existiu na história do Senado Federal. Então eu queria chamar a atenção dos nossos senadores e senadoras de que o Senado Federal está deixando escapar de um papel importante que nós poderíamos ter cumprido aqui, de chamar para nós aqui a crise política, a crise econômica e a crise que está passando o país, para, a partir das nossas experiências, Senador das nossas Paulo Rocha, responsabilidades, poder propor ao país saídas e não aprofundar a crise e não avançar no esticamento da disputa e do avanço desta polarização que estabeleceu no nosso país. É irresponsabilidade do Senado se quer dar a um governo, a um executivo que está moribundo, que está caindo de podre. Agora mesmo, não passou nenhuma hora para se definir a reforma trabalhista com a promessa de que, com uma catilena aqui de senadores que acreditavam que o governo ia consertar aquilo que a Câmara veio de lá. E, imediatamente, o presidente da Câmara, que já se supõe que seja o próximo presidente, Senador disse que Paulo não vai Rocha, cumprir esse acordo. Excelência, me concede uma parte. É uma vergonha para a nossa democracia, por nosso país e principalmente para as lideranças que têm responsabilidade perante o país, perante a federação, perante os seus estados. Por isso, o presidente do Senado tem um papel fundamental de chamar para si e organizar um processo na relação entre os nossos partidos e as nossas lideranças para a gente buscar saída para o nosso país. Senador Paulo Rocha, da crise política. Pois não, senador. Senador Paulo Rocha, primeiro eu quero aqui me associar a Vossa Excelência, a senadora Gleisi, o senador Lindenberg, que já ocuparam essa tribuna e que, em nota, se manifestam e expressam toda a nossa indignação e protesto contra a decisão do juiz Sérgio Moro, que condenou o presidente Lula, decisão essa publicada nesta quarta-feira. E por que da nossa indignação? Porque essa condenação, senador Paulo Rocha, ela não se sustenta do ponto de vista jurídico, né? Ao longo de todo esse período de investigação, ficou fartamente comprovado que o presidente Lula não cometeu absolutamente nenhum crime. E por isso mesmo não há provas contra ele, né? Na verdade, o que nós temos assistido é uma perseguição judicial sem paralelo na história brasileira. Presidente Lula e sua família tiveram suas vidas devassadas, né? Massacre, inclusive, midiático também, que o presidente Lula vem sofrendo. E o fato, repito, é que nunca alguém foi tão investigado quanto o presidente Lula e sua família durante esse tempo todo. Nunca alguém foi tão exposto, de maneira onde sua vida foi tão devassada
como ele e sua família, fazendo com que, né, esse clima, repito, de perseguição ao presidente Lula afetasse, inclusive, a sua família e contribuindo, inclusive, né, para aquele momento doloroso que foi a morte, inclusive, de Dona Marisa. Então, eu quero aqui dizer que são muitas as arbitrariedades, injustiças que o presidente Lula vem sofrendo ao longo, inclusive, desses tortuosos inquéritos que têm sido, enfim, que têm sido implementados contra ele. Mas volto a dizer, nada de prova, nada. Cadê a prova? Cadê a escritura do triplex? Cadê os extratos de conta no nome do presidente Lula? Não existem de maneira nenhuma. Outro fato, né, senador Paulo Rocha, gravíssimo também, foi quando o juiz, naquela época, divulgou, né, uma gravação entre o presidente Lula com a presidenta Dilma. Aquilo foi muito grave. Um vazamento, portanto, ilegal, que foi depois reconhecido até pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, eu quero dizer, portanto, senador Paulo Rocha, que nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, a militância do PT e a maioria do povo brasileiro está ao lado do presidente Lula, porque confia na sua inocência, porque sabe da sua honestidade. O presidente Lula está sendo condenado hoje, não porque ele tenha cometido absolutamente nenhum crime. Ele está sendo condenado hoje pela ousadia que ele teve de ter se tornado, enquanto o operário, o retirante nordestino, o metalúrgico, o primeiro trabalhador brasileiro a ocupar o cargo de presidente da República por 2 mandatos e ter passado para a história como o melhor e o maior presidente que esse país já teve, né? Pelo quanto de sensibilidade social, pelo quanto, né, de mudanças de vista social ele realizou para melhorar a vida da maioria do povo brasileiro, exatamente o povo sofrido. Então, queremos aqui deixar também registrado o nosso abraço ao presidente Lula, mais uma vez dizer que essa condenação ela não se sustenta, até porque se ela se sustentar, vai ser o maior erro do ponto de vista judiciário no nosso país. Por isso que temos muita confiança que o Tribunal Regional Federal, a quem caberá fazer o julgamento dessa condenação, vai absolver o presidente Lula. Tem outros oradores inscritos. Concluir, só mais um e concluo, presidente. Temos absoluta certeza que ele será absolvido, que ele será inocentado. Porque, assim como todo e qualquer brasileiro, ele não está acima da lei, mas ele também não está abaixo da lei. E o julgamento dele vai ser feito obedecendo o devido processo legal. E obedecendo o devido processo legal, nós não temos nenhuma dúvida, absolutamente nenhuma, que ele será inocentado. E para que não se cometa mais uma injustiça, mais um ataque à democracia, que seria caçar os direitos políticos do presidente Lula, porque o que está por trás dessa condenação do Sérgio Moro é impedir que o presidente Lula seja candidato a presidente da República. Mas, volto a dizer, confiamos plenamente na sua inocência e, portanto, aguardamos com muita serenidade. Senhor presidente, para concluir minha intervenção desta tarde, estou chamando a atenção exatamente do nosso Senado Federal, que estão as lideranças políticas principais do país, os nossos partidos, que não tem um melhor ambiente de a gente resolver os nossos problemas da crise política, social, econômica
e moral do nosso país que não seja através do processo da democracia. Foi assim que nós agimos ao longo da nossa história do Partido dos Trabalhadores. Foi sim a nossa presença na Constituinte que asseguramos o papel que hoje tem o Ministério Público. Foi sim, quando nós chegamos no governo, que criamos as condições de infraestrutura, de liberdade e de autonomia da Polícia Federal. Foi sim, ao nomear juízes do Supremo Tribunal, que nomeamos com um processo republicano para processar a democracia e consolidar a democracia no nosso país. Foi sim o processo democrático lá embaixo que criou condições de chegar num plenário como esse, onde se resolve os problemas e os interesses do nosso país, que cria a oportunidade de chegar um empresário como o senhor, ou um operário como a mim, ou mulheres e homens de todas as áreas de interesse da nossa sociedade. Este é o processo democrático, para que, democraticamente, nesses espaços, a gente buscar saída para o nosso país. Por isso, o nosso país não está normal. A vida do nosso país não há normalidade. Há interferência de interesses sobre outros. Por isso é fundamental que, nesse modo como está se fazendo, perseguindo um, protegendo outros, assegurando intervenção política do Supremo, do Ministério Público, isso só vai esticar e quebrar direitos de trabalhadores. Desta forma, só vai acirrar a luta social, a luta política, a luta de classe no nosso país. Este caminho que aqueles que estão dirigindo o país hoje vai levar ainda mais a luta social, a luta política e a crise do nosso país.